Graça e paz, irmãos da Igreja Presbiteriana Horizonte Azul, também você que nos assiste no nosso canal no YouTube. Vamos dar início a mais um culto semanal. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça benevolente para conosco, Senhor. Nós louvamos a Ti, entregamos a Ti nosso culto, entregamos a Ti nossa adoração, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos ampare nesses tempos difíceis e não nos deixe fraquejar. É isso que nós te pedimos, já agradecidos. Em nome do Teu Filho amado Jesus que oramos, Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Salmo de número 92. Nós vamos ler todo o Salmo, Salmo 92. Os irmãos quiserem acompanhar em casa, abrindo as suas Bíblias no Salmo de número 92, passarei a fazer a leitura. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Irmãos, vamos louvar ao nosso Deus com o cântico Rei das Nações. Nosso irmão Marcelo vai tocar esse cântico, os irmãos acompanhem. São as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. São as tuas obras,
Amém. Grande, Senhor, são as tuas obras. Irmãos, dando continuidade ao nosso culto, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, nós vamos ler do versos 12 a 18. Momento de contrição de pecados, vamos fazer a leitura. Em seguida, passaremos à oração de perdão. Romanos, capítulo 6, versos de 12 a 18. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos agora curvar nossas frontes, você que está em casa, você que está nos assistindo, peça perdão a Deus pelos seus pecados, se arrependa, se achegue a Deus. Nesse momento particular é que nós temos para pedir perdão, para rever os nossos feitos na semana, aqueles feitos que não estão de acordo com o andar cristão. Vamos orar, vamos pedir perdão a Deus. Senhor Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, nós pedimos perdão a Ti pelos nossos pecados. Nós somos falhos, Senhor, nós somos imperfeitos, nós buscamos seguir a Ti, imitar os Teus passos, ó Senhor Jesus. Mas o Senhor sabe que na nossa imperfeição, muitas vezes nós caímos. E por isso que nos achegamos a Ti e pedimos perdão, pedimos que o Senhor nos perdoe. Estamos aqui contritos em estado de arrependimento, meu Pai. Que o Senhor possa derramar Tua bênção, que o Senhor possa derramar Tua graça redentora sobre nós. É isso que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, mais um cântico, dessa vez o hino 68 do nosso inário, entoado pelo nosso irmão Hugo de Jesus, o hino 68, Necessidade. Vamos louvar ao nosso Deus? Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessas bênçãos na vida eu descri. Contudo, é possível que dela eu me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti.
esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Amém, amém. Precisamos de Ti, ó Senhor. É isso que diz o hino e é isso que nós sempre fazemos, buscamos ao Senhor. Irmãos, nós vamos orar mais uma vez, dessa vez em gratidão, também orar pelos nossos enfermos, orar pelos aniversariantes da nossa igreja. Você que recebeu o boletim, viu que tem bastante gente aí fazendo aniversário agora no mês de julho, né? E também pelos enlutados, nós temos muitas orações, muitos pedidos que são feitos durante a semana. Então, antes de entoarmos mais um cântico, nós vamos fazer nossas orações. Também está sendo projetado aí na tela o número das contas da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, que é a nossa igreja mãe. Os irmãos sabem que nós somos congregação da Igreja de Santo Amaro, os que não são membros, né? Óbvio. E você que é membro da igreja, que é dizimista, ou também que queira fazer uma oferta, está projetado aí na tela, e fique à vontade. Irmãos, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus, também pedir que Deus proteja essas famílias que estão doentes, que estão enlutadas, também agradecer pelos nossos parentes, amigos que estão fazendo aniversário essa semana, esse mês de julho. Senhor Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, nós nos achegamos a Ti, Senhor, com também coração ainda triste. Nós temos algumas famílias na igreja que estão enlutadas, também muitos enfermos, Senhor. Nós pedimos oração pela irmã da nossa irmã Lica, a dona Raimunda está doente, também pelos nossos idosos, Dona Maria do Socorro, também pela Maria Sato, Irmã G, o irmão Toninho, Irmã Hilda, Senhor, também pedem orações. Nós pedimos que o Senhor proteja os nossos irmãos, eles carecem de maior cuidado nesses tempos difíceis de pandemia, onde todo cuidado é pouco, meu Pai. Também peço, Senhor, que o Senhor olhe pela família da minha irmã, que faleceu a cunhada dela, eles estão tristes e enlutados. O Senhor leve conforto àqueles corações, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Também, Senhor, pedimos, Senhor, pelos aniversariantes da nossa igreja. Nesse mês temos bastante gente fazendo aniversário, mais um ano que se passa nessas vidas, mais um ano servindo ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor não esfrie os corações dos nossos irmãos, que estejam todos acompanhando as mensagens, acompanhando os canais aqui de comunicação da igreja, também sempre mantendo contato por telefone. Que o Senhor abençoe essas vidas, que o Senhor abençoe os nossos irmãos, meu Pai. Também oro pela minha vida, Senhor, pela vida da minha família, que está mais uma vez reunida, Senhor. Marlúcia chegou bem de Portugal, está conosco em casa, passando por um período aí de adaptação, de isolamento, mas se Deus quiser, em breve estaremos também reunidos com a Tua igreja, meu Pai. Nós somos gratos a Ti pela nossa vida, meu Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, mais uma vez, em nome do Teu Filho amado Jesus que oramos, Senhor. Amém. Irmãos, vamos fazer mais um cântico, ainda com o nosso irmão Hugo. Ele vai ser o hino... Não, Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor é uma música bem conhecida na nossa igreja, entoada mais uma vez aí pelo nosso irmão Hugo, antes de passarmos a palavra. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai
ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém, amém. Irmãos, nós vamos agora ouvir a mensagem semanal. Nosso seminarista Lucas Vanzella, ele inicia uma nova série de estudos na carta de Efésios. Hoje, capítulo 1, nós vamos acompanhar a mensagem. Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos dar início a uma série de estudos na carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós meditaremos no começo da carta, nos versos 1 e 2. Faremos a leitura de Efésios, capítulo 1, versos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Abre nossos olhos, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra. Ajuda-nos no estudo, para que possamos aprender aquilo que o Senhor nos ensina. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós daremos início então ao estudo da carta de Paulo aos Efésios, e essa carta ela é muito importante no estudo da igreja. Ela nos mostra como Cristo amou a sua igreja e como Cristo conduz a sua igreja em direção a uma vida que agrada a Deus. Quando nós pensamos na igreja, e aí esse texto de hoje ele não vai nos ajudar de forma introdutória, como uma introdução ao restante da carta, nós vemos que muitas pessoas olham com desconfiança para a igreja. Algumas pensam que a igreja é um mal necessário e que elas devem ir apenas como um ritual ou algo que elas têm que fazer para expressar a sua fé. Outros ainda olham para a igreja com desconfiança, pensando que ela é apenas uma reunião de pecadores e que estão ali para buscar os seus próprios interesses. Ou ainda outras pessoas podem olhar para a igreja como um lugar onde ele não será bem recebido, ou talvez se ele se envolver demais na igreja, ele vai acabar se magoando porque as pessoas estão lá
para acabar como que lutando pelos seus próprios interesses e acabando magoando a pessoa. Mas o que a carta de Paulo aos Efésios nos mostra é que a igreja, ela é mais do que um mero ajuntamento de pessoas. Ela é mais do que simplesmente um lugar onde eu e você vamos para satisfazer os nossos desejos ou buscar um lugar onde nós nos agradamos. Mas a igreja é a noiva gloriosa de Cristo. E Paulo ensina aos Efésios ali, por isso também nos ensina, que os crentes estão unidos a Cristo e por isso eles são chamados e são santificados. E por isso são também reunidos numa igreja. Paulo nos mostra que a noiva de Cristo, ela é gloriosa e ela é um reflexo da vida que Cristo dá à igreja. E por mais que a igreja seja composta de pessoas que muitas vezes nós vemos com pecados, com falhas, o que Cristo está fazendo com a sua igreja e com nós individualmente é transformando-nos para que nós sejamos conformados à sua imagem. Dia a dia nós vamos sendo santificados à imagem de Cristo e aguardando o momento em que seremos glorificados e aí não mais teremos que lutar contra o pecado. E nesse sentido, a carta aos Efésios é uma grande exposição sobre a obra de Deus realizada nessa igreja. Mostra como a igreja ela é unida numa só fé, num só batismo e está reunida em um só Senhor, tendo Cristo como seu cabeça. A igreja, portanto, ela é um povo que foi amado por Cristo e reunido para o adorar e estar diante do Rei. A igreja é a noiva gloriosa de Cristo e Cristo a está preparando para, no dia do grande banquete, encontrar-se com a sua noiva, que é a igreja. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que quem vocaciona e chama os seus servos é o próprio Deus. A carta de Paulo aos Efésios, ela começa dizendo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Essa carta, ela foi escrita por volta do começo do século I, por volta do ano 60, provavelmente entre os anos 61 e 63, já próximo do fim da vida de Paulo. E Paulo estava preso em Roma. Portanto, essa carta aos Efésios, ela é uma das chamadas cartas da prisão, que além de Efésios, nós temos nesse grupo Filipenses, Colossenses e Filemão, que foram escritas a partir do cárcere de Paulo em Roma. E aqui Paulo está se apresentando como apóstolo de Cristo Jesus. E como a gente sabe, Paulo ele havia perseguido a igreja. E a gente vê como Cristo o chama em Atos 9, dos versos 1 ao 9, nós vemos como Cristo coloca Paulo de joelhos e pergunta: por que você me persegue, Paulo? E ali Paulo estava a caminho de Damasco para prender crentes, para jogar homens e mulheres na prisão, aqueles que estivessem andando nos caminhos de Cristo, até que ele se encontra com Jesus. E ele passa então de um perseguidor a um perseguido. E por isso, nesse momento, ele está padecendo por isso. Ele está preso porque havia propagado o nome de Jesus. Então, essa perseguição que Paulo havia instaurado acabou sendo o momento onde Cristo o chamou e ele tivesse sua vida completamente transformada. Tanto é que em Atos 9, os versos 15 e 16, Deus diz a Ananias, ainda preocupado ou pensando se Paulo seria ou não mesmo chamado, e Deus diz a Ananias que era importante para a obra de Deus, Paulo aprenderia o que era sofrer pelo nome de Cristo. E foi o que aconteceu na vida de Paulo. Durante toda a sua trajetória, em diversos momentos, ele experimentou que importa sofrer pelo nome de Cristo. Então, Paulo passa daquele estágio de perseguidor e agora ele é o perseguido em sua obra de pregação. Então, Paulo, ainda mais, por mais que ele tivesse sido um perseguidor, ele foi chamado para ser o apóstolo aos gentios. E nós sabemos que Paulo pregou por diversas cidades, espalhou o evangelho do reino por onde ele passava, e o mundo romano veio a conhecer a Cristo por meio da obra de Paulo. E a cidade de Éfeso foi um desses lugares onde Paulo passou um grande tempo ali pregando, na cidade de Éfeso e provavelmente nas cidades vizinhas. Tanto que essa carta, ela provavelmente é uma carta circular, que era destinada a ser lida não só em Éfeso, mas também nas cidades em volta ali, como Hierápolis. Então, Paulo ele é chamado aqui de apóstolo de Cristo, e algo importante que Paulo adiciona a essa verdade é que foi por vontade de Deus.
todos aqueles que são vocacionados, que são chamados para a obra de Cristo, não são chamados pela sua própria autoridade. Não foi Paulo que se levantou e colocou-se como um apóstolo, mas foi o próprio Deus que chamou e foi o próprio Deus quem o colocou nessa posição. Então, Paulo, por onde ele ia, por onde ele pregava, o que ele pregava era debaixo da autoridade de Deus. E era por meio do seu ministério que Cristo era conhecido. Não por autoridade do próprio Paulo, mas pela autoridade de Cristo. E é importante nós pensarmos nisso, porque muitas pessoas criam seus ministérios de acordo com sua própria vontade. Nós vemos diversas pessoas que se intitulam como apóstolos, ou até como pastores, e são pessoas que se colocaram naquele serviço. E pensando especificamente no apostolado, nós temos o teste que validava se a pessoa era um apóstolo ou não. Isso nós encontramos em Atos 1, versos 21 e 22, quando os apóstolos decidem escolher alguém para o lugar de Judas. O texto nos diz: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor andou entre nós, começando do batismo de João até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Isso está lá em Atos 1, versos 21 e 22, e nós sabemos que 2 homens foram destacados, José e Matias, e acabou que Matias foi o escolhido. Então, um dos testes era ter acompanhado o ministério de Jesus durante a sua fase terrena, e só que Paulo não participou disso, e Paulo é um dos apóstolos, né? Então, a segunda coisa que nós vemos é alguém que foi vocacionado, que foi chamado pelo próprio Cristo, e isso aconteceu com Paulo. No capítulo 9 de Atos, nós vemos que Paulo foi chamado pelo próprio Cristo, e Jesus diz a ele, quando Paulo pergunta, Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí então Paulo é chamado, como nós vimos nos versos 15 e 16, para ser um apóstolo e sofrer pelo nome de Cristo. Então, ter andado com Jesus, ter participado do seu ministério e ter sido chamado pelo próprio Cristo. E nós não vemos hoje aqueles que se intitulam apóstolos dentro dessas características, né? Então, portanto, é muito importante nós observarmos que Paulo atendia a um dos critérios, que era ter sido chamado pelo próprio Cristo para ser o mensageiro, para ser um apóstolo de Cristo. E quando nós fazemos um paralelo com as lideranças que nós temos hoje, os apóstolos foram colocados no início da igreja para testificar a respeito de Cristo, para testemunhar a respeito do que Cristo tinha vivido, que ele tinha pregado, e dizer que tudo era verdadeiro. E nós vemos no livro de Atos que, inclusive, milagres foram feitos por meio dos apóstolos. Então, eles estavam ali para validarem a mensagem e para serem as testemunhas que viram o que Cristo fez, disse e realizou. E hoje, quando nós vemos nos ministérios ordenados, pensando no ministério pastoral, a mesma necessidade de uma autoridade ou de um envio, uma vocação divina é necessário, né? Então, os pastores, eles também têm a obrigação de transmitirem as verdades do evangelho com fidelidade. Eles não realizaram as mesmas obras que os apóstolos, aquele dom cessou, mas Deus chama os ministros hoje para que eles possam cuidar da igreja, pastorear a igreja, conduzir a igreja debaixo da verdade da palavra, serem fiéis pregadores da palavra, serem fiéis expositores, né? Então, os ministros ordenados, os pastores, eles devem pregar todo o conselho de Deus e toda a palavra de Deus. E mediante isso nós vemos que tanto os apóstolos como os ministros hoje, eles são chamados por Deus e são vocacionados, são preparados para pregarem a palavra. E eles são enviados não pelo seu próprio poder, mas pelo poder de Deus. E Deus, como Senhor da igreja, é Ele quem escolhe essas pessoas, é Ele quem escolhe os pastores que conduzirão a igreja hoje, que constitui as lideranças, é Ele quem não somente chama, mas também capacita e envia esses mensageiros para que eles conduzam a igreja. E a gente sabe que Deus chama cada um dos crentes para serem testemunhas, mas a igreja como organização, uma igreja como estrutura, ela é colocada debaixo de pastores, de presbíteros, para que eles possam cuidar da igreja do Senhor Jesus. Como representantes do Supremo Pastor, eles devem cuidar da igreja
cuidar de que os lobos não ataquem a igreja, né? Então cuidar para que esses lobos que rodeiam e tentam trazer enganos não não acabem por enganar as ovelhas de Cristo. Então nós vemos que são homens que são frágeis, como Paulo diz em Coríntios, nós temos um tesouro em vasos de barro justamente por conta da fragilidade desses ministros, pela fragilidade dos pastores, que como homens eles não conseguem, por suas próprias forças, fazerem a obra. E eles precisam da capacitação que o próprio Deus dá. Então o que nós vemos no primeiro trecho do verso 1 é que é Deus quem chama os seus pastores, Deus chama os seus líderes, os vocaciona, os prepara e é Ele que dá o poder para que eles possam realizar a obra de Deus. É Ele quem dá a condição com que esses homens possam pregar a palavra de Deus. Então, a primeira coisa importante que nós vemos, o primeiro ponto importante, é que Deus separa ministros fiéis para conduzirem a sua igreja. É Ele quem os chama e os vocaciona para essa missão. A segunda coisa que nós vemos nesse texto, na segunda parte do verso 1, é que o povo de Deus é um povo que foi chamado também para ser santo e fiel. Então é o que Paulo diz na segunda metade, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Se nós pensarmos na cidade de Éfeso, era onde tinha o templo da deusa Diana, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo foi construído por volta do século IV antes de Cristo e por muito tempo ele foi considerado a maior e mais imponente construção grega. E o culto que era realizado ali para a deusa Diana, ele incluía a prostituição cultual, incluía também sacrifícios. E a cidade se orgulhava por ser o centro da adoração à deusa Diana. Eles se orgulhavam por serem os guardiões dessa deusa. E se nós pensarmos na condição dessa cidade, então, nós poderíamos traçar um paralelo com uma cidade também aqui do estado de São Paulo, a cidade de Aparecida. A cidade de Aparecida tem um grande templo a Nossa Senhora Aparecida e, portanto, a cidade gira todo em torno dessa grande catedral. Então, a cidade ela vive muito desse turismo, dos peregrinos que vão até a cidade, vive da venda de imagens também. Então, toda a economia da cidade, toda a movimentação da cidade gira em torno dessa cidade. E nós bem conhecemos como que acontece ali. Da mesma forma, a cidade de Éfeso girava a sua economia, a sua política, as pessoas que estavam ali, todas em torno dessa cidade. E muitas pessoas também iam lá para adorar a deusa Diana. Então, tudo que girava em torno ali, principalmente no comércio, a gente tinha uns artesãos que produziam pequenas imagens, tanto da catedral, do templo, quanto também da própria deusa, que eram os nichos da deusa Diana, que eram imagens da deusa e também do templo. Então, muitos artesãos viviam disso e muitos vendedores também viviam do comércio disso. E a cidade também possuía as prostitutas cultuais, existiam sacerdotes que eram eunucos também. Então, a cidade girava muito em torno desse comércio e desse templo da deusa Diana, assim como nós podemos comparar um pouco aí com a cidade de Aparecida. Então, o que poderia significar para aquelas pessoas renegar a sua antiga vida? Elas poderiam perder o seu comércio, poderiam perder o prestígio na cidade, poderiam ficar desempregados. Isso significava uma grande mudança na sua própria vida e na própria questão moral, por exemplo. Então, se o culto à deusa Diana incorporava a prostituição cultural, então as pessoas estavam envolvidas nisso e elas perderiam então o seu prestígio, perderiam suas amizades talvez, né, porque eles deixavam de adorar aquela deusa e passavam a não viver mais em meio a essa sociedade pervertida nesse sentido. Eles não estavam mais envolvidos nisso que era o motivo de orgulho da cidade, que era a adoração à deusa Diana. E é muito interessante que Paulo chama então esses irmãos de santos e fiéis. Né? Então a primeira característica dessas pessoas é que eles eram santos. E isso a gente vê que para fazer parte do corpo de Cristo, isso requer uma mudança completa de vida. Né? Como nós vemos que a Bíblia diz que Deus ordena que nós devemos ser santos porque Ele é santo, isso significa uma completa transformação. Isso requer uma completa mudança
na vida. Ser santo significa ser separado, né? Então, as coisas que antes eles praticavam, eles não poderiam praticar mais. A vida deles não deveria ser mais guiada por esse culto à deusa Diana, que provavelmente os movimentos da sociedade, a própria sociedade deveria girar em torno disso. Então, a moral que eles seguiam não deveria mais ser moldada por aquele padrão, que era o padrão da sociedade daquela cidade, mas eles deveriam mudar completamente a sua vida, ser separados daquele mundo e serem colocados no mundo de Deus, né? Então, eles eram separados para uma nova vida. Então, aqueles irmãos de Éfeso que abraçaram o evangelho, eles tiveram que negar tudo que eles estavam acostumados. A prostituição, que era parte do culto àquela deusa, era algo provavelmente comum e que não trazia escândalo para aquelas pessoas. A partir do momento que eles abraçaram o evangelho, aquilo não deveria mais fazer sentido, deveria ser um pecado a ser tirado da sua vida e não praticado mais. Tanto que também a adoração deveria ser excluída da sua vida, eles deveriam passar a adorar Deus. Então os efésios deveriam abandonar tudo aquilo que eles estavam acostumados e portanto, teriam que lidar com as consequências que isso traria. Talvez de exclusão social, perda de empregos, estarem marginalizados, e porque eles eram agora uma nova sociedade, eles eram uma nova comunidade de santos com uma nova vida no Senhor Jesus. E uma segunda característica que Paulo adiciona a eles, um segundo adjetivo, é que eles eram fiéis, que também pode ser traduzido como fidelidade. Aqueles irmãos estavam vivendo uma nova fidelidade, não mais a sua própria vida, mas uma fidelidade ao seu Senhor, Jesus Cristo. Cristo os havia comprado, os havia transformado e havia mudado a sua vida. Eles deveriam ser fiéis a essas verdades. E aí a gente vê que não há como separar a santidade da fidelidade. Se alguém é santo, é fiel, e se alguém é fiel, também é santo. Porque a santidade ele tem a ver com a mudança, a separação, o deixar de praticar o que é errado, e a fidelidade tem a ver com ser fiel, com fazer aquilo que Deus ordena, irrestritamente, não fazer concessões. E por isso, então, nós vemos que as evidências que existem na nossa santificação estão presentes na fidelidade. Nós não fazemos aquilo que nos agrada mais, mas aquilo que agrada a Deus. E isso era algo que estava presente na vida daquelas pessoas. Um exemplo que a gente pode tomar é que, por exemplo, o roubo. Alguém que roubava, deixa de roubar, porque aquilo não faz mais parte da sua constituição enquanto ser humano. É claro que nós olhamos para isso, o roubo ele também é punido na sociedade, ele é considerado um crime. Mas se a gente pensar numa outra coisa, por exemplo, a mentira. Muitas pessoas acham que mentir é preciso. E não tem como você viver em paz numa sociedade se você não mente. Mas nós, como crentes no Senhor Jesus, sabemos que a mentira, ela provém do diabo. É uma coisa que não deve ser praticada, deve ser abandonada. Então, uma nova vida com Cristo, ela nos separa do mundo, ela nos separa daquilo que nos prendia ao mundo, nos tira do reino das trevas e nos coloca no reino do Filho do amor de Deus. Então, primeiro, uma transposição. Você é tirado de um reino perverso e passa para o reino de Deus. Então, você é feito santo, é separado. E aí você se torna também fiel. Você faz aquilo que agrada a Deus, aquilo que é contrário à sua vontade, a vontade de Deus, não é mais praticado. Perceba que é uma mudança de fundamentos. Qual é a minha base para fazer o que eu faço? Por que eu sei que roubar é errado? Né? Então, é uma questão de fundamentos e não simplesmente das ações. A gente não pode somente olhar para as ações e achar que elas são o fim em si mesmo, mas a gente tem que transformar o nosso fundamento. A gente tem que transformar aquilo que nos guia, aquilo que nos dirige e aquilo que faz com que nós tomemos as decisões, se é certo ou errado, se eu devo fazer ou não. Então, é uma transformação de fundamento para que nós sejamos santos e fiéis. Sejamos separados do mundo e sejamos fiéis a Deus, apresentemos a nossa fidelidade. A nossa fidelidade a Deus deve acompanhar as nossas ações. Então, a gente demonstra que é transformado porque a gente é fiel. Né? E a gente é fiel porque a gente foi separado. Então, não tem como separar aquilo que nós somos daquilo que nós fazemos.
E é importante a gente observar que eles eram fiéis e chamados de fiéis e santos em Cristo Jesus. Perceba que a expressão em Cristo, ela vai ser muito importante nessa carta. Principalmente aqui, logo na sequência, o próximo texto que nós vamos meditar, versos 3 até o 14, a gente vai ver muita expressão em Cristo, nele, né? E aí a carta toda ela vai basear os seus argumentos nisso, que o crente ele só é transformado baseado na sua união com Cristo. Ele não é alguém que está andando sozinho, não é alguém que simplesmente recebeu um poder de fora, ou então recebeu somente uma capacidade. Mas o crente, ele está em Cristo, ele está nele, está firmado no Senhor. E essa união, é o que é chamado de união mística, ela mostra que o crente, ele está unido a Cristo desde a eternidade, porque ele foi unido a Cristo, ele foi escolhido, ele foi regenerado, ele teve a obra da redenção aplicada a ele, ele pode ser mantido fiel até o final e vai perseverar até o fim. Tudo isso porque ele está unido em Cristo. Tudo isso porque ele e Cristo estão unidos. E nós vemos, por exemplo, textos que nos dizem que nós estávamos em Cristo na sua morte. Então, quando ele morreu, nós morremos também. A mesma forma, a ressurreição e também a glorificação. Então, toda a base da redenção está no fato de que nós estamos unidos a Cristo, que nós estamos em Cristo. E essas referências vão ser muito importantes e fundamentais para a argumentação de Paulo aqui na carta aos Efésios. E é muito importante que nós entendamos isso. Toda a obra da redenção, ela tem como base a união com Cristo, porque nós estamos nele, unidos, é que nós podemos receber as bênçãos espirituais, receber a redenção, receber a propiciação, receber todas as bênçãos que a salvação acompanha, que a salvação acompanha. Né? Então Deus ele chama o seu povo para uma nova vida, porque ele está unido. Ele não é alguém que anda sozinho, que caminha sozinho, mas ele é alguém que está em Cristo, está firmado nele. E a partir disso daí, a partir disso, então, nós vemos que Deus chama o seu povo para uma nova vida. Né? Então, por mais que o ambiente fosse hostil aos Efésios, por mais do que toda a sociedade estivesse ali em torno da adoração à deusa Diana, a igreja deveria ser diferente. Os irmãos de Éfeso, então, tiveram que lutar contra tudo isso. Para serem chamados de fiéis e santos, era necessário que eles lutassem contra tudo aquilo. E quando nós pensamos nessa sociedade, né, dos Efésios, toda essa adoração à deusa Diana, toda essa cidade voltada à idolatria, à prostituição, nós podemos olhar também para a nossa própria sociedade hoje e tirar lições importantes. Nós temos diversos problemas que rodeiam a nossa sociedade, não só no Brasil, mas também no mundo como um todo. A gente vê na escolha, por exemplo, de um ministro sendo um pastor presbiteriano, vira um grande problema, porque o mundo vê, né, a sociedade vê que alguém que é um cristão, ele não pode ser alguém que está envolvido com a educação, porque ele vai negar a ciência, vai negar o conhecimento. Né? Então, Satanás está lutando ativamente para que todo mundo acredite que um fiel em Cristo Jesus, ele não pode participar do governo. Alguém que é fiel em Cristo Jesus não pode ser o ministro da Educação ou talvez o ministro da Justiça, como nós temos dois pastores nessas funções, porque eles veem que alguém que tem fé em Cristo é uma ameaça. É alguém que vai somente privilegiar a religião e vai se esquecer da educação, por exemplo, mas isso é um grande erro, porque quando nós olhamos todo o movimento reformado, desde de Lutero, há uma grande preocupação com a educação, por exemplo, mas o que a sociedade faz é negar o Senhor e não simplesmente negar os seus servos. Né? Então, qualquer menção a um senhorio de Cristo é uma ameaça. E aí, quando são religiões diferentes, não é tão problemático assim. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que a sociedade imagina que um cristão é alguém que está vivendo num pequeno mundo, alienado às realidades terrenas, e, portanto, ele não tem nada que contribuir para a ciência, ou talvez para a medicina, para a educação, para as áreas do conhecimento de uma forma geral. Mas qual que tem sido a nossa reação frente a tudo isso? Qual a resposta que nós damos diante dessas questões?
E nós não vamos pensar naqueles maus exemplos de pessoas que usam o nome de Cristo para praticar aquelas excentricidades, aquelas coisas esquisitas. Não, pense num fiel servo do Senhor que tem muito a contribuir na sociedade. Qual é a sua resposta frente a isso? Quando as pessoas dizem, ele não serve para ser um ministro da educação, ou talvez alguém, um professor, ou talvez um cientista, porque ele está afetado pela sua fé. Como que nós respondemos? Muitas vezes a igreja é tentada a negar Cristo. É tentada, por exemplo, na área da ciência, dizer, não, olha, eu separo fé e religião, eu não entendo as duas como juntas, simplesmente para ser aceitos no mundo. Né? E quando a gente pensa na ciência, por exemplo, a teoria da evolução ela nega a existência de um criador. E as pessoas tomam isso como uma verdade absoluta e como uma pretensa ciência, como uma ciência que deve ser pregada. Mas quando a gente olha para a teoria da evolução, ela é simplesmente uma teoria. Eles não conseguem comprovar a origem, por exemplo, do Big Bang, ou como que aconteceu essa evolução. Não foi possível para eles ainda provarem que isso é ciência, como eles dizem. Eles não puderam reproduzir aquilo que eles alegam ser a verdade, mas eles tentam ridicularizar o criacionismo. E quando se levanta o design inteligente como uma outra via, uma outra explicação para a origem do mundo, eles ridicularizam e falam que é uma pseudociência que não pode ser tomado como uma verdade. Mas a própria teoria da evolução não pode ser provada ainda. Então, se nos argumentos dele isso não é válido. E como que nós respondemos a isso? Qual é a nossa fé? Nós tentamos conciliar a teoria da evolução com talvez o criacionismo? Ou pensamos, não, a Gênesis ali é apenas uma alegoria e a verdade é que a teoria da evolução que está certa? Se nós somos crentes em Jesus, nós devemos crer que é possível produzir uma ciência que adore o Criador. Quando nós olhamos os maiores cientistas da história, até antes do século XX, sua maioria quase completa era de pessoas que criam em Deus. E a ciência ela deveria ser usada como, como um meio de nós apreciarmos a criação, de apreciar o Criador acima de tudo. Porque através do estudo da ciência nós podemos ver a beleza da criação e como ela é algo ímpar que não pode ser reproduzido pelo ser humano. Outros problemas que surgem no meio da sociedade são as respostas, por exemplo, do feminismo, do socialismo, e perceba que esses movimentos, eles têm um problema de fundamento. Nós podemos olhar para as bandeiras que eles levantam e ver isso como algo positivo a ser buscado. Por exemplo, quando nós olhamos para o feminismo, que tenta lutar contra o machismo, as respostas que o movimento dá, elas não levam em conta um fundamento divino, um fundamento bíblico. Nós até podemos ver que em sua luta, às vezes, elas apresentam, o movimento apresenta algumas coisas positivas, como nós vemos homens matando mulheres diariamente, porque sentem que elas são, por exemplo, uma propriedade deles. Mas qual o problema? O problema não é a luta em si, mas o problema é o fundamento. O movimento ele não leva em conta a criação divina, não leva em conta o papel de que Deus deu ao homem e à mulher para que ambos fossem uma criação que se completasse, que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e que os dois deveriam ser uma só carne. A Bíblia mostra que eles teriam diferentes papéis. A Bíblia mostra que eles eram, quando Adão viu, a Eva ele viu que era uma auxiliadora que era idônea, que era alguém que era igual a ele. Né? Então, o movimento ele não leva em conta isso, não leva em conta a dignidade que Deus deu ao homem e à mulher como complementares, como um colocado para auxiliar o outro. Né? Então, esse é um problema de fundamento, como eu disse. Quando o cristão ele é transformado, ele muda a sua perspectiva, o seu fundamento é transformado. A mesma coisa acontece com as lutas raciais, que tem sido um grande debate nos nossos dias. A resposta tem sido a de tentar, de alguma forma, mostrar que isso não deve ser assim, de fato não deve, mas quando nós olhamos para o fundamento, não é na construção social que nós vemos o problema, mas nós deveríamos retornar às Escrituras. Como que Deus criou o ser humano? Ele criou com diferentes raças? Não. Deus criou Adão. A partir de Adão e Eva, todas as raças elas surgem.
e os próprios descendentes de Adão e Eva vão se espalhando pelos diferentes lugares do mundo. Então, as tensões que esses movimentos colocam, por exemplo, o feminismo e o movimento racial, eles partem de um fundamento errado, não do fundamento bíblico. E esse é o problema quando os cristãos abraçam essas bandeiras. O movimento em si, ou vamos dizer, aquilo que ele luta, é uma causa justa, mas o problema está no fundamento e na forma como isso é colocado. Eles não tentam levar as pessoas a um conhecimento bíblico, não tentam levar a transformação do evangelho. E a perspectiva de Deus é que deve reinar. Nós, como cristãos, deveríamos entender essas coisas como sendo o problema. O pecado tira a dignidade do ser humano e faz com que as pessoas lutem em diferentes batalhas, se esquecendo daquilo que Deus fez. Né? Então, o problema está no fundamento. O problema está em qual a perspectiva que é apresentada, e não apenas na luta em si. Né? Nós sabemos que homens e mulheres foram criados à imagem de Deus, para a glória de Deus, para representarem a Cristo, a Deus como os gerentes da criação, para cuidarem da natureza, foram colocados ali para serem complementares e não para lutarem entre si. Nem o machismo e nem o feminismo, mas a perspectiva bíblica, que algumas vezes essas são as questões colocadas. A mesma coisa nas questões raciais. Não é uma luta entre raças, mas deveriam ser entendidas como uma criatura que foi feita à imagem de Deus e que ambos refletem a imagem de Deus. Né? Então, a restauração dessa imagem, no sentido de que nós entendêssemos o que Deus fez na criação, que deveria ser aquilo que nós lutamos. Lutar para que a verdadeira imagem colocada no homem seja mostrada ao mundo. Mostrar a perspectiva bíblica. Não é apenas um lutar por lutar para tentar ver qual lado vai vencer, mas para mostrar a verdade bíblica. Né? Então, esses problemas eles são solucionados com a perspectiva bíblica e não com a perspectiva social colocada sobre eles. E um último modelo que a gente pode colocar são os modelos políticos. Muitas vezes as pessoas olham para os modelos e pensam que eles podem resolver os problemas da sociedade. E aí, quando nós olhamos, por exemplo, para o socialismo, o que é pregado dele a respeito de igualdade, da consideração do ser humano, de não ter mais discriminação entre ricos e pobres, até nos parece uma boa luta, mas qual que é o fundamento? O problema é que a teoria ela parte de um pressuposto que exclui Deus. Então, nesse sentido, é um problema quando você o adota. Quando nós olhamos para as escrituras, elas nos dão amplos parâmetros de como ter uma sociedade justa. Quando nós olhamos a lei da respiga, por exemplo, que é exemplificada na história de Ruth, quando Ruth, sendo uma pessoa pobre que vivia com uma viúva, a lei de Deus dizia que aquilo que caísse no chão das colheitas não deveria ser recolhido, que era para que os pobres pudessem pegar e ter com que se alimentarem. A mesma coisa quando nós olhamos para o jubileu. O jubileu, a pessoa, se passasse por necessidade e precisasse vender a sua terra, dentro de 7 anos ele poderia tentar comprar de volta. Mas a lei dizia que a pessoa não poderia ser extorquida, o preço deveria ser justo, baseado no tanto que ela produzia, e para que não houvesse uma desigualdade. Né? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, ela nos mostra parâmetros que nos mostram como a consideração do ser humano ela deve ser vista. Né? Então, quando nós olhamos, por exemplo, o que Calvino desenvolveu em Genebra, onde todos deveriam ter um emprego, deveriam poder executar a sua vocação, fazer o seu trabalho bem feito e ser justamente pagos por isso, né? Então nós vemos que aquilo que a Bíblia nos mostra, ela nos mostra um modelo bíblico, um modelo que vem da verdade de Deus. E aí quando esse modelo ele é desvirtuado, acontece, por exemplo, uma exploração daqueles que são mais carentes. Quando Deus sai da equação, não é mais buscado a propriedade, a ajuda aos pobres, aqueles que ganham mais podem ajudar os pobres ou devem usar os seus recursos para ajudarem os pobres, mas não, quando Deus é tirado da equação, simplesmente o capitalismo se torna algo que serve para concentrar o capital
no sentido de nos concentrar no capital e não se preocupar em ajudar o outro. Quando o que Deus nos diz, o que Deus mostra, é aqueles que trabalham e ganham recursos devem ajudar aos necessitados. Então, veja que em tudo isso o problema está no fundamento. Tanto nas teorias que nós vimos, elas até buscam lutas que nos parecem justas, mas elas têm o seu fundamento prejudicado, porque elas não partem da ideia da existência de Deus, não partem da ideia de que o ser humano é criatura feita à imagem de Deus e que reflete a imagem de Deus, foi criada para expressar a vontade de Deus e que tem características impressas nele, que são características que vêm de Deus, né, que são os atributos que são comunicados a nós. Então perceba que, por mais que os movimentos eles possam aparentemente lutarem por causas justas, o problema de nós os abraçarmos é que o fundamento está prejudicado. Nós devemos partir de uma perspectiva bíblica, devemos tirar a nossa forma de ver o ser humano, de socorrer os pobres, de resolver os problemas das lutas raciais, o problema das lutas entre homens e mulheres, talvez de desigualdade, a partir de uma perspectiva bíblica. E não a partir das perspectivas do feminismo, socialismo e das outras teorias que tentam resolver o problema. Mas a gente deve partir de uma perspectiva bíblica, uma perspectiva daquilo que Deus nos instrui. Né? Então, se os efésios fossem lutar as lutas de acordo com as ferramentas que eles tinham lá, eles teriam que juntar, por exemplo, aquilo que Deus ensina com que talvez o culto a Diana ensinasse. Então perceba que eles não deveriam unir forças a esses movimentos, eles não deveriam unir forças para resolver o problema dos pobres ali, talvez, ou qualquer que seja o problema que rondasse a região, juntando as teorias, mas eles deveriam partir da verdade bíblica. Né? Então, por mais que o mundo tenta nos influenciar e quer que nós juntemos essas teorias políticas, sociais, essas formas de enxergar o mundo com a Bíblia, não é a forma que Deus quer que nós façamos. Ele quer que nós sejamos crentes fiéis, que nós somos chamados de santos, separados do mundo, para que nós possamos refletir aquilo que ele nos ensina. Né? Então, ele não quer que nós agrademos o mundo juntando essas teorias e tentando transformar o evangelho de forma mais palatável. Ele não quer que nós sigamos padrões humanos, mas ele quer que nós sigamos a santa palavra. Nós não devemos tentar melhorar a lei de Deus com as nossas impressões e as nossas teorias. Né? Nós temos que olhar a partir da palavra de Deus e encontrar as respostas para um mundo caótico. E a gente sabe que o pecado é o problema. O pecado que trouxe todas essas lutas, que faz com que uma pessoa tente ser melhor do que a outra, alguém tente subjugar o outro, alguém tente levar vantagem sobre o outro, tudo isso é causado pelo pecado. E a resposta para todos esses problemas é a salvação, é a transformação, é a nova vida, que faz com que a nossa perspectiva errada seja transformada numa perspectiva justa e de acordo com a vontade de Deus. Então, perceba que quando nós tentamos juntar as teorias mundanas com a palavra de Deus, o problema está em que nós muitas vezes fazemos concessões. Olha, então aquela teoria diz aquilo, ela nega a palavra, bom, aqui eu posso fazer uma concessão. Não. Nós não devemos fazer concessões, não devemos minimizar a palavra de Deus. Devemos seguir fielmente aquilo que Deus nos ensina. E tudo isso que contradiz a palavra de Deus deve ser rejeitado. Tudo isso que está no fundamento desses movimentos e que vai contra a verdade de Deus, eles devem nos causar rejeição. Nós devemos buscar a solução em Cristo. Pregar o evangelho para as pessoas é a forma com que nós podemos transformar as realidades delas, podemos transformar a vida delas, através da palavra de Deus. E a terceira coisa que nós vemos nesse texto é a saudação propriamente dita, que está no verso 2. Ela lembra aos Efésios a respeito da obra de Deus realizada. O povo de Deus é santo e fiel a ele, porque recebeu a obra de Cristo, porque Cristo operou na vida deles. Perceba que o verso 2 diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa saudação ela é comum para Paulo. Em várias cartas ele usa ela,
E essa saudação ela junta dois mundos. Ele junta o mundo grego e o mundo romano. O mundo grego e o mundo judaico. A saudação graça era usada pelos gregos e a saudação paz, ou que nós conhecemos como shalom, era uma saudação judaica. E a primeira delas, a graça, ela tem a ver com um sentido diferente do que os gregos entendiam. A graça aqui que Paulo fala é uma graça que tem a ver com o favor imerecido de Deus, quando Deus derrama a sua graça sobre aqueles que eram seus inimigos, que Deus dá a vida espiritual para aqueles que não mereciam. Por isso é uma graça livre, que parte da escolha do próprio Deus. Assim como Deus escolheu os seus apóstolos, os seus ministros, ele escolhe aqueles que são dele. Ela tem origem no próprio Deus. Né? E a gente vê graça a vós outros e paz da parte de Deus. É Deus quem faz a obra, é Deus que transforma. Até porque aqueles que estão mortos em delitos e pecados, eles não podem mudar de vida. Eles não podem falar, agora eu quero a Cristo. Mas eles estão mortos. E mais do que isso, eles mereciam o castigo, mereciam a condenação pelos seus pecados. Né? Então a graça de Deus manifesta sobre o crente é uma graça que não era merecida. Se Deus executasse o juízo sobre nós, ele seria justo, porque é o que os nossos pecados merecem. Mas a sua graça mostra que ele mandou o seu filho para que ele tomasse o nosso lugar e tomasse sobre si os nossos pecados, fazendo ele mesmo pecado no nosso lugar. E aqueles que eram então que foram alvos da graça, que viviam na miséria espiritual, que eram rebeldes contra Deus, eles foram resgatados para uma nova vida e para receber um novo destino. Não mais a condenação pelos seus pecados, mas a vida eterna em Cristo Jesus. E é essa graça que tira o ser humano do estado de inimizade, de rebelião e nos transporta para o reino de Cristo. E a consequência dessa graça é a paz. Se antes nós estávamos lutando contra Deus, estávamos em guerra contra Ele, éramos rebeldes, estávamos em rebelião contra Ele, agora a gente recebe a paz com Ele. Não é uma paz interior, não é uma paz externa com outras pessoas ou com outros elementos, mas é uma paz com Deus. É uma paz que tem a ver com a reconciliação, que antes nós estávamos lutando contra Deus, mas agora, uma vez salvos por Cristo, salvos em Cristo, nós estamos agora em paz, estamos do lado dele. Estamos com Cristo. Por isso devemos entender que primeiro a graça precisa ser derramada para que possamos desfrutar da paz com Deus. E agora que nós estamos em paz, podemos confiar plenamente nas promessas de Deus. É uma completa transformação. Precisa que a graça execute a sua obra para que nós tenhamos paz. Uma vez que fomos transformados, que fomos justificados, que recebemos as bênçãos espirituais, agora sim nós temos a paz com Deus. E o texto ele coloca da parte de Deus e da parte de Cristo. E aí a gente vê então a trindade em execução. E aí a gente precisa entender que a graça ela não tem a ver só por causa da obra. Não é porque Cristo derramou a sua graça que ele é gracioso. Mas porque anteriormente ele já era gracioso, é que ele operou dessa forma com o ser humano. Então a graça ela faz parte da essência de Deus. E mesmo que ele não tivesse derramado ela sobre nós, ele continuaria sendo gracioso, porque faz parte da sua essência, do seu ser. E a obra da graça derramada sobre nós é a demonstração dessa graça que faz parte de Deus. Então a graça ela tem a ver com essa trindade santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. São graciosos em sua essência. Né? Então por isso ele pôde derramar a sua graça sobre nós. E esse ponto ele nos deixa claro, ele deixa claro aos Efésios também, que a salvação não era motivada por eles. Não era algo que eles fizeram, algo que eles poderiam fazer, mas era uma obra que tem toda a sua origem em Cristo. Não foi por capacidade ou por méritos, mas foi pela graça de Deus. Foi porque Deus quis, porque Deus planejou, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, é que nós fomos alvos dessa graça e nos tornamos um povo santo e fiel. E por isso, os Efésios deveriam entender que o mundo não poderia oferecer a eles a paz, não poderia oferecer a eles nenhuma bondade, nada que pudesse ser melhor do que isso. A graça de Deus derramada sobre o seu povo é o que derrama a verdadeira paz. Embora todos estejam em luta contra o povo de Deus, e pode ser que nós não encontremos a paz que queremos aqui,
nós devemos entender que ela não é tudo que nós não precisamos, mas a gente precisa da paz com Deus. Por mais que nós sejamos perseguidos, sejamos colocados de lado, por mais do que nós sejamos olhados, como eu disse já, como um povo esquisito, como muitas vezes nós somos colocados na imprensa, na sociedade, e essa perseguição ideológica, essa perseguição de religiosa, por mais que a gente passe por isso, nós precisamos entender que o que nós precisamos é da paz com Deus, e não da paz que o mundo pode oferecer, não da paz que eles propõem para nós. Abandone a Deus e seja confortável na sua vida. Não. Nós devemos buscar a paz que vem de Deus. E aí a pergunta é, qual é a paz que você tem buscado? Você tem tentado se conformar ao mundo para ter algum tempo de paz? Para não ser visto como alguém estranho, esquisito, talvez? O que nós devemos considerar é que, por mais que essa paz seja proposta a nós, ela é passageira. E como Pedro disse, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, porque esse mundo vai passar. Agora, a eternidade, para aqueles que tentaram a paz com o mundo, será uma eternidade de castigo e não uma eternidade de bem-aventurança. Como povo santo e fiel de Deus, nós devemos desfrutar dessa paz que Deus nos dá. Nós não devemos buscar essa paz na sociedade, nós não devemos buscar a paz em outras coisas, mas devemos encontrar a paz com Deus. Porque a paz com Deus significa que nós deixamos de lutar contra Ele e agora estamos desfrutando da sua companhia. E como eu disse, na união com Cristo, nós desfrutamos de todas essas bênçãos. Quando a Bíblia diz que nós fomos feitos herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, é porque nós deixamos aquela vida de luta contra Ele e passamos a uma nova vida. E essa vida vivida longe de Deus é uma vida de luta contra o Deus do céu e da terra, que comanda todas as coisas. Qual é a paz que você tem buscado? Busque a paz com Deus. E é uma paz que excede o entendimento de todos, do que o mundo pode oferecer. Como conclusão, o que nós vemos nessa passagem é que Paulo transmite aos Efésios algo muito importante. O Deus bendito chama para si um povo e o habilita para as lutas. Isso porque esse povo está unido com Cristo. Isso porque esse povo é um com Cristo. E Paulo vai trabalhar na sua carta 2 momentos, dos versos 1 ao 3, a base para a vida cristã, e os versos 4 a 6, as consequências disso. Como que se vive como um cristão. E aí nessa parte ele vai falar sobre família, sobre a armadura de Deus, como andar como um filho de Deus, o que é a igreja do Senhor Jesus, como ela está unida numa só fé, num só batismo, diante de um só Senhor. Então, por isso, Paulo vai destacar essa igreja gloriosa de Cristo, que foi comprada pelo seu próprio sangue e que o representa aqui na terra. Quando muitos enxergam a igreja como algo negativo, algo que deve ser evitado, ou talvez algo que é considerado um mal necessário, a carta aos Efésios vai mostrar que a igreja é a noiva gloriosa de Cristo, que é a noiva que Jesus está esperando para as bodas do Cordeiro. É a igreja que é a noiva que pertence ao noivo, que é Cristo. Deus é o Senhor da igreja, por esse motivo ele escolhe os seus ministros, escolhe o seu povo e chama essa igreja para viver em santidade e fidelidade a ele. O que nós aprendemos é que ele é soberano na sua escolha, que ele é soberano sobre nós e ele é soberano sobre o mundo. E a união com Cristo é o motivo de nós termos sido salvos pela sua graça e por isso encontrar a paz que ele dá. E é isso que a carta vai deixar muito claro, que a união é o que causa a nossa salvação. A união com Cristo é o motivo da redenção que ele dá a nós. Estamos unidos a ele desde a eternidade, por isso podemos esperar o momento com que nós nos encontraremos com ele. Algumas aplicações rápidas para nós. A primeira delas é que nós devemos ser santos. Em todas as nossas ações, nós devemos refletir essa nova vida. Devemos eliminar tudo aquilo da nossa vida que é contrário à lei de Deus. E por isso é importante nós voltarmos aos fundamentos. O que faz com que nós adotemos as teorias A ou B? Muitas delas vão negar a palavra de Deus. E um povo santo de Deus luta pela lei de Deus, luta pela verdade de Deus e não por pressupostos humanos, não pelos conhecimentos humanos. Mas a partir do momento
que eles negam a Cristo, eles não devem ser seguidos por nós. A segunda aplicação é que nós devemos ser fiéis a Deus. O mundo tentará nos fazer crer que nós somos estranhos e que nós não devemos expressar a nossa religiosidade nas áreas do conhecimento. O mundo vai dizer que um crente não pode ser um ministro de Estado, não pode ser um professor, não pode ser cientista, não pode ser alguém confiável. Mas qual que é a resposta que nós damos? Como que você tem vivido a sua vida? No seu trabalho, na sua forma de pensar? Como que você tem defendido a palavra de Deus? A partir da verdade bíblica? Ou você tem defendido bandeiras que são, pode ser até justas, mas não fundamentados na palavra de Deus? Quais as lutas que você tem entrado? Você tem lutado mais em questões sociais ou em questão de defesa da palavra de Deus? Nas questões que visam a dignidade do ser humano, como que você tem dado resposta? Com teorias que o mundo oferece, que desconsideram a palavra de Deus, ou você tem mostrado às pessoas a verdade bíblica? Esse é o nosso fundamento. Essa é a nossa verdade. Deus criou homem e mulher à sua imagem, com papéis específicos, e essa é a dignidade do ser humano. Esse é o fundamento da defesa do ser humano, por exemplo, e das questões que envolvem o convívio. E a última aplicação que nós temos é que nós devemos ser gratos a Deus pelo que Ele fez por mim e por você. A graça de Deus tem um valor incalculável, e a paz que encontramos com Ele é superior a todas que o mundo pode dar. Por isso, nós devemos buscar essa paz. Por mais que as nossas defesas do Evangelho, a nossa defesa do Evangelho, nos cause desconforto, nos cause perseguição, nós não devemos buscar esse tipo de paz. Devemos buscar a paz com Deus. Devemos buscar a paz com o Santo Israel. Vamos orar ao Senhor e pedir o seu auxílio para que nós possamos enxergar a noiva gloriosa de Cristo, que é a igreja, e também observar essas coisas, viver para a glória de Cristo e defendendo a sua santa palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a caminhar de acordo com a tua vontade, Senhor. Ajuda-nos a nos fundamentarmos na tua palavra. Ajuda-nos a buscar todas as respostas para a existência humana, todas as respostas para as questões da vida, apenas na tua palavra. Nos ajuda, Senhor, porque os assédios são grandes, porque a sociedade tenta impor a sua forma de enxergar as coisas e tenta nos afastar da tua santa palavra. Ajuda-nos a que nós nunca misturemos teorias humanas com a tua santa palavra, mas que nós possamos olhar todas as teorias, todas as posições à luz da tua palavra. Que ela seja o nosso guia, que ela seja a nossa bússola, que ela seja o nosso norte. Ajuda-nos a nos firmarmos somente nela e encontrarmos as respostas para as questões da vida somente nela. Ajuda-nos a viver como santos e fiéis no Senhor, nessa sociedade que nega a Ti. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Nós cantaremos agora o hino de número 107. Observe que, principalmente, o coro dele fala que só na cruz nós devemos nos gloriar. Sim, na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Faça desse momento de cântico, cante junto e faça desse hino um louvor a Deus e uma oração a Deus. Que você possa sempre se gloriar e se firmar na palavra de Deus e na cruz de Cristo. Que Deus te ajude. Em nome de Jesus, amém. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar de Sião no monte. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me
descansarei, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça, amor achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio, junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Irmãos, se aproximando agora do final do nosso culto, né? Nós passaremos aos nossos avisos, conforme disse em oração. Nós louvamos a Deus que Marlúcia já está em casa, por isso também a gente está cumprindo mais uma etapa de isolamento aí, então recebendo aí telefonemas, mensagens, ela agradece. Nós ainda não temos uma data de retorno, o nosso seminarista Samuel ele tem conversado com a igreja, com o conselho, eles estão resolvendo o retorno aí das atividades presenciais, e tão logo tenhamos alguma notícia, os irmãos vão ser comunicados, tem elaboração de protocolos, como é que vai ser, então isso demanda um pouco de cautela, né? Os irmãos, daqui a pouco nós vamos ter a nossa aula de Escola Bíblica Dominical, com a lição 4 da regeneração. Nosso irmão Rui, na mesa administrativa, ele vai proferir essa aula. Às 10h30 já está disponível no nosso canal do YouTube. No mais, os outros cultos, mensagens que os irmãos tiverem desejo de ouvir, estão todos disponíveis também no nosso canal. Irmãos, nós devemos sempre continuar orando a Deus pela essa situação, pedindo a misericórdia de Deus em nossas vidas. Também orando pelos nossos governantes, para que encaminhe-se as situações aí na melhor forma, para que se busque a paz social. É isso que nós devemos pedir. Nós somos gratos pela nossa vida, e é isso que nós devemos agradecer sempre a Deus, porque estamos aqui para louvar e para servir. Boa semana a todos, graça e paz.